Você já sentiu aquela sensação estranha, como se alguém estivesse te olhando, mesmo quando não havia ninguém por perto? Uma pressão leve no ambiente, um arrepio que percorre a espinha sem explicação, ou até mesmo um peso no ar, difícil de definir com palavras? Pois eu preciso te dizer, isso pode não ser apenas imaginação. Existem sinais espirituais muito claros de que você está sendo observado por espíritos. E compreender esses sinais pode mudar completamente a forma como você encara a sua vida, sua espiritualidade e até mesmo sua própria proteção energética. Hoje, aqui no canal Despertar Espiritual, nós vamos mergulhar fundo nesse mistério, revelando não apenas os sinais mais comuns, mas também os mais ocultos e sutis, aqueles que poucos têm coragem de falar abertamente. Então, se você já sentiu algo assim, fique comigo até o fim deste vídeo, porque as revelações que eu vou compartilhar podem finalmente responder coisas que você sempre quis entender. Mas antes, eu preciso que você faça uma escolha simples. Se esse tema ressoa com você, se você sente que não está aqui por acaso, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, nós exploramos a espiritualidade de forma clara, profunda e acessível, sempre com o objetivo de abrir a sua mente e despertar a sua consciência. Cada vídeo é uma oportunidade de compreender sinais que a maioria ignora, mas que você, como buscador, já começa a perceber. Então se prepare, respire fundo, porque o que eu vou te revelar agora não é para qualquer pessoa. É para aqueles que sentem que existe algo a mais, algo invisível, mas muito presente. O primeiro sinal de que você está sendo observado por espíritos é o famoso arrepio repentino. Não estou falando daquele arrepio comum causado pelo frio, mas sim daquele calafrio inesperado que surge mesmo em ambientes quentes. Esse arrepio pode ser um reflexo energético da aproximação de entidades espirituais. É como se o seu corpo físico reagisse ao campo vibracional do espírito que se aproxima. E preste atenção, nem sempre esse arrepio significa algo negativo. Em muitos casos, é apenas um aviso de que você não está sozinho, que existe uma presença tentando se conectar ou apenas observar o seu campo energético. É como se o seu corpo fosse uma antena, captando sinais invisíveis, que a mente ainda não decodificou. Outro sinal muito forte é a sensação de estar sendo observado, mesmo quando você tem certeza de que não há ninguém por perto. Essa sensação, muitas vezes, não é paranoia. Espíritos possuem uma energia que pode interferir na nossa percepção. Quando eles direcionam sua atenção para nós, é como se o subconsciente captasse esse olhar, essa observação, e nos alertasse. Você pode estar sentado em um quarto, mexendo no celular, ou até mesmo assistindo televisão, e de repente sentir aquele incômodo, aquela impressão de que alguém está ali. Essa sensação não deve ser ignorada, porque ela é um dos sinais mais claros de que existe uma presença espiritual próxima. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Os espíritos não apenas observam, mas muitas vezes tentam se comunicar através de sinais sutis. Um dos mais comuns é o movimento de objetos sem explicação. Não estou falando de coisas voando como em filmes de terror, mas pequenos movimentos, quase imperceptíveis. Uma porta que range e abre sozinha. Um copo que parece vibrar sem motivo, ou até aquele quadro que insiste em ficar torto, mesmo quando você já o ajeitou várias vezes. Esses pequenos sinais são tentativas do mundo espiritual de chamar a sua atenção. E quanto mais consciente você se torna, mais fácil é perceber. Agora, antes de seguir com os próximos sinais, eu quero te lembrar de algo muito importante. Não veja esses acontecimentos apenas com medo. A espiritualidade não é feita apenas de forças negativas. Muitos espíritos observam porque querem ajudar, proteger, ou até mesmo porque estão ligados a você por laços de amor e conexão. Então não se feche pelo medo, mas sim, abra sua consciência para entender o que realmente está acontecendo. E se você já passou por alguma dessas situações, comenta aqui embaixo, porque sua experiência pode ajudar muita gente que também sente, mas não sabe explicar. O quarto sinal que você pode estar sendo observado por espíritos são os sonhos vívidos e recorrentes. Quantas vezes você já sonhou com pessoas que já partiram, ou com figuras estranhas que pareciam reais demais? O mundo dos sonhos é uma das portas mais abertas para o contato espiritual, porque nesse estado a mente racional relaxa e a alma fica mais livre para perceber outras dimensões. Quando um espírito observa você com frequência, é muito comum que ele apareça nos seus sonhos, seja de forma clara ou simbólica. Pode ser uma conversa, um olhar, ou simplesmente a presença de alguém que você sente,
mas não consegue identificar. Além dos sonhos, outro sinal poderoso é a oscilação energética em ambientes. Você já entrou em um local e sentiu um peso no ar, como se a atmosfera tivesse ficado densa de repente? Essa variação na energia do ambiente é um indicador de que há presenças espirituais próximas. Espíritos carregam consigo vibrações, e essas vibrações afetam diretamente a energia do espaço em que estão. Algumas vezes, você pode sentir um ambiente mais leve, cheio de paz e tranquilidade, o que indica a presença de espíritos elevados. Outras vezes, pode sentir uma pressão no peito, uma dificuldade de respirar, ou até mesmo vontade de sair correndo dali. Esses são sinais claros de observação espiritual. Agora, talvez o sinal mais perturbador seja quando você ouve vozes, sussurros, ou até o seu nome sendo chamado em momentos de silêncio absoluto. Muitas pessoas passam por isso e têm medo de compartilhar, achando que é loucura. Mas saiba que esse é um fenômeno muito mais comum do que você imagina. Espíritos observadores, em alguns momentos, testam a comunicação direta, tentando interagir através de sons sutis. Se isso acontece com você, não ignore. Preste atenção na energia do momento. Era uma voz suave e calma, ou pesada e perturbadora? Isso pode indicar muito sobre a natureza da presença espiritual que te observa. E aqui eu preciso fazer uma pausa rápida. Se até agora você já identificou alguns desses sinais na sua vida, você precisa assistir também ao nosso vídeo. Você está preparado para desencarnar com serenidade e paz. Nesse vídeo, eu explico como os espíritos se aproximam nos momentos mais delicados da nossa existência, e o que realmente acontece com a nossa alma após a partida. Vou deixar o link aqui na descrição, e também nos cards, porque esse conteúdo complementa diretamente o que estamos conversando hoje. Voltando aos sinais. Outro fenômeno bastante recorrente é a interferência em aparelhos eletrônicos. Luzes que piscam sem explicação, rádios que ligam sozinhos, celulares que tocam músicas inesperadas, televisões que mudam de canal ou aumentam o volume sem que ninguém mexa. Esses distúrbios são conhecidos como manifestações eletromagnéticas e indicam claramente a presença espiritual. Espíritos utilizam um campo energético para se aproximar e acabam mexendo, mesmo sem querer, nos aparelhos ao redor. E o que dizer dos animais? Se você tem um cachorro ou um gato, já deve ter percebido momentos em que eles ficam encarando o nada, latindo ou miando para um canto da casa, como se estivessem vendo algo que você não consegue enxergar. Os animais possuem uma sensibilidade natural para o mundo espiritual, e muitas vezes percebem presenças que estão completamente invisíveis aos nossos olhos. Se isso acontece com frequência, pode ser um sinal de que espíritos estão observando você através da sensibilidade do seu animal de estimação. Esses são apenas alguns dos sinais mais comuns, mas existem outros, ainda mais profundos, que poucas pessoas conhecem, e que revelam não apenas a presença, mas a intenção do espírito que te observa. Nos próximos minutos, nós vamos explorar esses sinais ocultos. E eu te garanto, você vai começar a olhar para sua vida com outros olhos a partir de agora. Mas talvez o sinal mais perturbador de todos seja quando você sente uma presença tão forte que chega a mexer com o seu emocional. Você está bem, tranquilo, e de repente sente uma tristeza que não tem motivo, ou uma ansiedade que surge do nada. Essas emoções repentinas podem ser influências diretas de espíritos que estão por perto. Espíritos em sofrimento, por exemplo, podem transmitir suas dores energéticas para aqueles que observam. Do mesmo modo, espíritos mais elevados podem irradiar calma e paz, trazendo uma sensação súbita de conforto e proteção. Então, quando suas emoções mudam bruscamente sem explicação, esteja atento. Isso pode ser um sinal claro de observação espiritual. Outro aspecto que poucos comentam é a sincronicidade. Você já percebeu números repetidos, coincidências muito específicas, ou frases que parecem chegar até você como se fossem respostas diretas para perguntas internas? Muitas vezes, quando espíritos observam você com frequência, eles encontram maneiras de enviar pequenas mensagens codificadas através do cotidiano. Isso pode ser uma música que toca na hora certa, um número de telefone que se repete, ou até alguém desconhecido que diz algo que você precisava ouvir. Esses sinais sutis são uma forma dos espíritos demonstrarem que estão atentos à sua jornada. Agora, diante de tudo isso, você deve estar se perguntando: o que eu faço quando percebo que estou sendo observado por espíritos? A primeira coisa é não entrar em pânico. O medo abre brechas energéticas que podem atrair presenças mais densas. Respire fundo e lembre-se de que nem toda presença é negativa. Muitas vezes, são espíritos de luz, guias espirituais, protetores,
ou até entes queridos tentando se aproximar. A segunda coisa é fortalecer a sua proteção espiritual. Isso pode ser feito através de preces sinceras, da prática da meditação, do cuidado com seus pensamentos e da manutenção de uma vibração elevada no seu dia a dia. Outra prática muito poderosa é a purificação dos ambientes. O uso de incensos naturais, músicas de frequência elevada, orações coletivas ou até mesmo a simples abertura de janelas, para que a energia circule, podem transformar completamente a vibração de um espaço. Quando você cuida da energia da sua casa, automaticamente dificulta a aproximação de espíritos mal intencionados e fortalece o vínculo com os que realmente querem o seu bem. E lembre-se, se os sinais se tornam intensos demais, a ponto de incomodar, você pode sempre conversar com o mundo espiritual, de forma clara. Sim, converse. Diga em voz alta que você reconhece a presença, mas que deseja paz e tranquilidade. Estabeleça limites. A espiritualidade respeita aqueles que têm consciência e postura firme. Isso não significa fechar os olhos para os sinais, mas aprender a gerenciar sua sensibilidade de maneira equilibrada. Ao longo deste vídeo, nós vimos que os espíritos se manifestam de diferentes formas, através de arrepios, sonhos, oscilações de energia, vozes, objetos em movimento, interferências eletrônicas, reações dos animais, mudanças emocionais súbitas e até sincronicidades no cotidiano. Cada sinal é como uma peça de um quebra-cabeça maior, mostrando que você não está sozinho e que o mundo espiritual está muito mais presente na sua vida do que você imagina. Mas antes de encerrarmos, eu preciso reforçar: se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Talvez esses sinais já tenham acontecido com você e agora você tem clareza para interpretá-los. E se esse tema te despertou, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Aqui no canal Despertar Espiritual, nós temos um vídeo complementar essencial. Você está preparado para desencarnar com serenidade e paz? Lá eu explico de forma profunda o que acontece com a alma no momento da passagem e como os espíritos observam e acolhem nesse processo tão delicado. O link está aqui na descrição e também no card aqui em cima. Assista logo em seguida, porque o conhecimento de hoje vai se completar com as revelações que compartilho lá. Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também sente esses sinais, mas não sabe explicar. Você pode ser a ponte para o despertar espiritual de alguém que precisa dessa mensagem. E lembre-se sempre, você nunca está sozinho. O mundo invisível te observa, te acompanha e muitas vezes te protege. Cabe a você manter sua consciência desperta, sua vibração elevada e sua fé firme, para que essas presenças sejam sempre de luz, e não de sombra.